Deputado Eduardo Loureiro, do PDT gaúcho, deputado estadual, está na linha para conversar conosco, ele que é de Santo Ângelo. Deputado Eduardo Loureiro, pacote apresentado pelo governador José Ivo Sartori na última segunda-feira repercute muito aqui no Rio Grande do Sul. É considerado talvez o maior pacote de projetos apresentado já pelo Executivo Gaúcho, extingue fundações, fusão de outras, mexe com o funcionalismo, enfim, até propõe a privatização, por exemplo, da CE, e nesse ponto aí o PDT tem uma restrição muito grande. Bom, inicialmente o PDT, a gente sabe, aí faz parte da base aliada do governo estadual. No geral, a bancada já se reuniu para decidir como vai atuar em relação a esses projetos, se vai votar favorável ou vai votar em parte favorável ou não, deputado? Bom, na verdade, Jonas, nós estamos avaliando. Fizemos uma primeira reunião na última terça-feira e tivemos uma primeira impressão assim, do projeto. Não conseguimos ainda nos aprofundar em todos os pontos. A nossa área técnica está fazendo uma análise bem detalhada a respeito de cada projeto. São muitos, né? São 40 medidas que estão reunidas, agrupadas em 22 projetos de leis que foram apresentados agora na última terça-feira. Nós já apresentamos, como tu registrou, algumas restrições em relação aos projetos, como, por exemplo, a retirada desta exigência de se fazer um plebiscito para a privatização de empresas públicas, como é o caso da CE, da CRM e da Sulgás. A Sulgás, inclusive, é uma empresa superavitária, ela dá lucro para o governo. Lá em 2002, o PDT foi o autor desta emenda à Constituição que exige um plebiscito para que seja possível a venda, privatização ou alienação ou federalização, enfim, de qualquer empresa do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estaríamos sendo incoerentes se aceitássemos a privatização sem que isto passasse por um plebiscito. Por que não consultar a sociedade gaúcha? Então, nós já nos posicionamos contrariamente a este ponto. E também a outros, como, por exemplo, o adiamento do pagamento de 50% do 13º salário para novembro do ano que vem. Quer dizer, nós estaríamos rasgando a Constituição, passando por cima de um direito básico do trabalhador, que é receber o seu salário. Então não dá para pagar o 13º um ano ou quase um ano depois da data legal. Então isso também não dá para aceitar. Nós somos um partido trabalhista. Agora, claro que tem outras questões que nós estamos avaliando e até deveremos votar favoravelmente, como, por exemplo, a mudança da forma de repasse do 12º, não é? Aquela verba que é repassada para os outros poderes, que hoje ela acontece em relação à previsão orçamentária. E nós sabemos que muitas vezes isto não se efetiva, né? Então, o governo está propondo mudar este repasse com base na receita efetivada. Então, eu acho que é justo, não é? Não dá para apenas o Poder Executivo pagar a conta quando acontece um problema financeiro em função de uma crise econômica, como está acontecendo agora. Com relação às fundações, o governo está propondo a extinção de 9 fundações. Nós vamos ter que analisar a situação de cada uma delas. Eu tenho dito que o Estado, Jonas, ele existe para promover o bem comum, para prestar serviços à sociedade. Então as fundações, cada uma delas atua numa determinada área. E nós vamos ter que ter um olhar muito crítico, não apenas nos atendo à questão financeira, porque o Estado, ele arrecada a partir de tributos e de impostos e tem que devolver para a sociedade serviços e investimentos. Então nós temos que analisar, por exemplo, a FEPS, é uma fundação que atua e que faz pesquisas e que presta serviços na área da saúde. Aliás, a FEP, sendo extinta, ela não vai gerar nenhuma economia para o Estado, porque todos os servidores são estatutários. Então, me parece que não tem sentido você abrir mão de um serviço importante e ainda não impactar em nada
o orçamento do Estado, nós temos a questão da zoobotânica, que faz pesquisas da mais alta importância na área do meio ambiente, tem cientistas, tem pesquisadores ali, né? E assim por diante. Então, nós vamos ter que ter um olhar muito crítico em relação a cada uma dessas medidas e estamos avançando. Fizemos, como eu disse, uma primeira reunião, agora na próxima segunda-feira teremos uma outra reunião da bancada, inclusive com lideranças do partido, para fazermos uma análise em relação a estas propostas e depois, evidentemente, que vamos externar para o governo e informar a sociedade a nossa posição em relação a cada uma das medidas. Deputado Eduardo Loureiro, o PDT, o senhor fez menção há pouco ao caso da Sulgás, que é uma estatal que tem um demonstrativo financeiro positivo, que não é deficitária. Mas em relação às estatais que sejam deficitárias, que não sejam superavitárias, qual o posicionamento do partido? E o senhor entende que estas restrições, este posicionamento antagônico em relação a alguns projetos, algumas propostas do governo, possa culminar com a saída da base aliada? Bom, primeiro, com relação às estatais, nós, nesse primeiro momento, não estamos necessariamente nos posicionando contra a privatização. Veja que, antes disso, nós estamos discordando do governo da forma de encaminhar uma eventual privatização, porque a Constituição Estadual, ela prevê um plebiscito. Então, de novo, por que não a sociedade ser consultada sobre a venda ou não de um patrimônio que é da sociedade, que é público, que foi construído ao longo de muitos anos, e que nós, evidentemente, que precisamos saber o que o conjunto da população, na sua maioria, pensa a respeito disso. O fato de dar prejuízo ou lucro, muito bem, nós temos que analisar também, de forma muito aprofundada, esta situação. A Sulgás dá lucro para o Estado. A CE, hoje, tem um problema de déficit orçamentário, porém, esse déficit ele não está exigindo do governo aportes financeiros. Por quê? Porque a CE, ela tem ativos importantes, ela consegue resolver esse problema a partir de uma autonomia financeira que existe, não é? Então, por que não discutirmos a gestão da CE? Nós estamos falando de empresas que atuam em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, que é a área energética. Então, bom, realmente não tem saída, quer dizer, não dá para... Eu já ouvi servidores que me apresentaram planilhas e informações detalhadas, dando conta de que a CE teria condições de, a partir de venda de alguns ativos, conseguir resolver esse problema financeiro. Então, não se trata simplesmente de abrir mão de um patrimônio, não podemos pensar dessa forma, sem que haja também uma discussão com relação à gestão da empresa. Agora, okay. É claro, bom, não tem solução a CE, bom, tudo bem, mas não me parece que seja esse o caso. E com certo. Relação à permanência ou não do PDT no governo, evidentemente que isto nós vamos ter que também discutir a partir do posicionamento do partido em relação a todos os projetos. O que nos mantém no governo? Certo, evidentemente que é alguma identidade, em relação ao projeto atual. Se nós discordar mais do que concordar com o governo, é lógico que nós vamos ficar numa posição desconfortável e quem sabe até vamos ter que sair do governo. Agora não dá para nos precipitar, nós temos certo. Que primeiro nos posicionar em relação a cada um dos projetos e depois nós vamos analisar se é sustentável ou não a permanência do PDT no governo. Muito bem, agradecemos o deputado Eduardo Loureiro, do PDT de Santo Ângelo, falando conosco.